Olá, meus amigos. Há quantos deuses existem? Sou Marcos Santos, sou professor de teologia e este é o tema que quero compartilhar com você através das Escrituras, através da Bíblia Sagrada. Na sua fé, na sua crença, você acredita em quantos deuses? Em um, dois, três ou mais deuses? É o que eu quero neste momento compartilhar com você através das Escrituras Sagradas sobre este assunto que é de suma importância. E quero convidar você para a gente entrar no tema lendo um versículo que está em Corinto, que diz a palavra de Deus da seguinte maneira: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. O verso 6 diz: todavia para nós há um só Deus, um só Senhor. Então, meus amigos, é notável que existem muitos deuses no mundo. Muitas partes do mundo, cada um tem o seu costume, cada um tem a sua forma de adorar, cada um tem a sua maneira de crer, mas esse vídeo é especial para os cristãos, para os que se dizem que fazem parte do cristianismo, porque mesmo dentro do cristianismo, onde há uma mesma fé, onde há uma mesma crença, mesmo assim há uma grande divisão nesse tema. Muitos acreditam que há um Deus, outros dois, outros três. Ou seja, o cristianismo está dividido em unicidade, dualidade e trindade. E o que diz a Bíblia sobre isso? Antes de nós meditarmos, de nós olharmos para dentro das Escrituras, o que ela vai falar sobre isso, eu quero citar alguns versos que mostram a veracidade, que mostram que as Escrituras Sagradas, ela é a fonte principal do conhecimento, ela é a fonte principal da verdade sobre esse determinado assunto. Porque se nós vermos Mateus escrevendo, dizendo que erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Muitas das vezes a gente acaba crendo, acaba só acreditando naquilo que a gente aprendeu com nossos antepassados, com os nossos pais, com os nossos avós, até mesmo com um amigo, uma família próxima, e a gente acaba esquecendo de vir para dentro da Bíblia. Tem um texto sagrado que eu gosto muito, em que Paulo parabeniza a igreja de Bereia, porque eles foram mais nobres que a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque quando ele chegou em Bereia, ele anunciou a palavra, mas eles foram estudar nas Escrituras diariamente para ver se verdadeiramente as coisas eram como Paulo estava falando. Então, as Escrituras, João escrevendo, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o profeta Oséias escrevendo, dizendo que o povo de Deus foi levado a cativo porque faltou-lhe o conhecimento da verdade. Então, meu amado, a fonte principal, a fonte certa de que é esclarecido este assunto, não é o seu pensamento, não é o meu pensamento, não é o pensamento dos nossos pais, não é o que diz os nossos líderes religiosos, mas sim o que diz a palavra de Deus. Eu me dediquei a estudar esta palavra para entender esse e muitos outros assuntos que pareciam ser contraditórios. E para quem olha a Bíblia por este olhar de contradição, eu quero lhe dizer e lhe afirmar que não há contradição dentro da palavra de Deus, tá bom?
Então, outro ponto para que se entenda este assunto é o que o profeta Isaías escreveu, dizendo que para entender as Escrituras é um mandamento sobre um mandamento, é uma regra junto com outra regra, é um pouco aqui, é um pouco ali, para se entender a palavra de Deus. Ou seja, não é porque a gente lê um versículo em si e, eu vou acreditar neste versículo. Este versículo vai ser o fundamento da minha fé. Não, não é bem por aí. Se você for ver, com a própria palavra ela diz que Deus não é Deus de confusão. A sua palavra não é de confusão, mas sim entende como disse Isaías. Tendo um pouco de um versículo em um livro, um pouco em outro livro, é um mandamento em uma epístola de Paulo, é um mandamento em um livro dos Evangelhos, é um pouco no Antigo Testamento, e assim se entende a palavra como escreveu o profeta Isaías, tá bom? Então, vamos lá. Em Corinto, diz que há muitos deuses e há muitos senhores. Paulo andando na época do seu ministério pela Grécia, andando pela Itália, que eram os berços das civilizações na sua época, Paulo via que havia muitos deuses que o povo adorava. E Paulo viu que havia muitos deuses mesmo. Só que ele escreveu para nós cristãos, para o nosso dia, para nós que fazem parte do cristianismo, no verso 6, ele diz que todavia para nós há um só Deus e um só Senhor. Vou deixar aqui algumas, não poucas referências que as Escrituras mostram que há um único Deus. Para que houvesse uma contradição na Bíblia, deveria ter outras referências que fosse o oposto da palavra único, porque único quer dizer unitário, um só. Teria que haver palavra que mostrasse dois deuses, vários deuses, e não há. Não há. Há muitas referências, como você está vendo, que mostra um único Deus. Essas outras referências aqui, que a Bíblia nos mostra, apontam que há um só Deus. Um só Deus. Para que houvesse contradição nas Escrituras, ela teria que apontar que há alguns deuses. Embora Paulo fala que haja muitos deuses, Paulo estava se referindo aos deuses da mitologia grega e que era adorado em Roma na sua época. Mas o verso 6 diz, todavia, ele mesmo escrevendo, movido pelo Espírito Santo, diz que todavia para nós há um só. Então, quando ele trouxe para dentro do cristianismo, ele aponta como um só. Então, ele teria que ter escrevido, ou outro escritor das Escrituras teria que ter escrito que havia alguns deuses. Então, e não há. Não há. Também, essas outras referências que você está vendo aqui, você pode ver, apontam que não há outro Deus. E não é uma só, são várias. Lembre do que Isaías escreveu, é um pouco aqui, em um livro, um pouco ali, é um mandamento aqui, um mandamento lá, uma regra aqui, outra regra lá, para se entender. Você não pode pegar um versículo isolado e depositar toda a sua crença em cima de um versículo, porque João disse que nós temos que examinar. E Mateus escrevendo diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, meu amado amigo, não sou eu quem vos fala. Eu não estou mostrando
a minha crença, eu não estou mostrando a minha fé, mas sim eu estou mostrando o que diz a palavra de Deus, o que diz a Bíblia sobre este assunto. Marcos. Então, há muitas passagens que nos dão a entender que há uma dualidade em Deus, que há um Deus maior e há um Deus enviado. Marcos, há muita passagem que mostram que há 3 deuses, um Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo. Então, a Bíblia nos mostra isso. Paulo, escrevendo em Corinto, ele diz que não podemos ir contra a verdade, a não ser pela própria verdade. E João escrevendo, dizendo, santifica-o na tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. Verdadeiramente está escrito dentro da Bíblia. E todas essas passagens que mostram Deus em dualidade, que mostram Deus em trindade, estão escritos para nos mostrar a manifestação de Deus, ou seja, as manifestações de Deus. Porque Ele, como Criador, Ele é Pai de todos nós. Ele, como Salvador, Ele é Filho. Ele disse João, Ele encarnou. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. É Salvador, Ele é Filho. E Ele é Consolador, porque Deus é invisível. O Espírito Santo é invisível. Então, por isso, há muitos versículos apontando para essas manifestações de Deus. Porque Deus, como Pai, Criador, Ele não poderia morrer. Ele não poderia morrer como Deus Todo-Poderoso. Então, para que Ele pudesse morrer, Ele se manifestou como Cristo. E como Consolador para habitar em nós, como escreveu Paulo, que nós somos feitos para a casa e morada de Deus. Como Consolador, Ele não poderia estar como o Deus onipotente, o Deus Todo-Poderoso, porque a nossa fragilidade não suportaria. Ele falou para Moisés que homem nenhum poderia ver a sua face e viver, porque a sua glória e o seu poder é muito grande. Ele não poderia estar como um filho, como Cristo, porque o Cristo teve uma matéria e uma matéria não pode viver em outra matéria. Então houve outra manifestação que é a nossa em Espírito, Espírito Santo. Então por isso há estas passagens. Por exemplo, João escrevendo, o próprio Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um. Para que houvesse uma contradição dentro das Escrituras, tinha que ter outro versículo mostrando que eu e o Pai somos dois, mas não há. Se houvesse, aí sim, eu diria que a Bíblia é contraditória, mas não há. Meus amados irmãos, foi notório, vocês viram em todos os versos que a palavra vai mostrar palavras como único, só e não há outro, em vários e vários e vários versículos. Não há uma palavra que se compare para mostrar, para se assemelhar a único. Outro versículo dentro da Bíblia que mostre uma que contradiz único, como 2, 3.
outra palavra é um só. Não tem outro versículo que mostre que há dois, três. E não há outros versículos que mostram que há outros. Se houvesse, sim, a Bíblia teria uma contradição, mas não há. Não há, eu digo porque eu sou estudante das Escrituras, eu pesquiso, eu leio, eu estudo para poder afirmar que não há. Então, meu amado, a Bíblia Sagrada é clara, bem clara, que há um só Deus. É um assunto bastante complexo, é um assunto bastante longo, com muitos outros pontos que se formam subassuntos, subtemas, para que se possa entender as Escrituras, explicando que há um único Deus. Eu te convido a estar aqui conosco, a deixar seu comentário, alguma pergunta que você tiver, que a gente não vai estar respondendo da gente mesmo, a gente vai estar buscando dentro das Escrituras para responder através das Escrituras. Como disse o próprio Senhor Jesus, ele disse, eu não vim julgar, eu não vim condenar, eu vim só salvar, mas as palavras que eu vos falo, essa vos julgo. Então, nós seres humanos não estamos para julgar, não estamos para condenar, não estamos sim para ajudar. Agora, a palavra de Deus é que é a verdade, porque ela é que triunfará no último dia. E para que se entenda por completo este assunto, há muitos outros subtemas, como por exemplo, batismo, o nome Jesus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, e não tem como fazer tudo isso em um vídeo só. Você poderia até dizer, por que não falar disso, daquilo e daquilo? Só que tornaria um vídeo muito longo e talvez não traria tanto entendimento. Então, te convido a estar aqui conosco, se inscreva aí no canal, ative o sino de notificações para quando chegar um vídeo você estar por dentro, que a gente vai estar tratando diariamente assuntos concernentes a esse, até que você entenda por dentro das Escrituras que ela mostra claramente desde a fé dos primeiros patriarcas até aos seus apóstolos, em que há um único Deus. Um certo discípulo perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu com uma palavra, apresentando para ele que há um único Deus soberano. Muito obrigado por estar aqui conosco, que o Senhor nos abençoe, e se Ele nos permitir, nos veremos até o próximo vídeo.